Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título a doutrina do culto levítico. Qual era a doutrina do culto levítico? Quando você lê o livro de Levítico, que faz parte do Pentateuco, escrito por Moisés, ali está claramente descrito como deve ser o culto levítico, como era o culto na antiga aliança, quando o povo estava peregrinando pelo deserto. E hoje nós estamos numa nova aliança. Estamos na dispensação da graça, mas nós podemos estudar o livro de Levítico e extrair deste livro muitos ensinamentos que são válidos concernente ao culto que nós prestamos ao Senhor. O texto áureo apresentado aqui na nossa lição pelo comentarista pastor Cláudio Honor de Andrade encontra-se em Salmos 24, verso 1, aonde diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Que coisa maravilhosa, né? Repetindo, do Senhor Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Do Senhor é a terra pertence ao Senhor, a Deus, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, todos os habitantes deste planeta pertencem ao Senhor. É o que está registrado em Salmos, capítulo 24, versículo 1. A verdade prática da lição: tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. Tudo quanto existe neste mundo pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. A leitura bíblica em classe, a leitura bíblica que nós estaremos estudando, encontra-se no livro de Levítico, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 14. É uma leitura extensa, mas se faz necessário nós lermos esta passagem bíblica para termos uma melhor compreensão daquilo que nós estaremos estudando nesta manhã. Então nós convidamos o nosso irmão evangelista Cláudio Bortoni para que ele faça a leitura desta passagem bíblica, Levítico capítulo 1, até capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 14. E aconteceu ao dia oitavo que Moisés chamou Arão e a seus filhos e aos anciões de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Também um boi e um carneiro, por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então
trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega até ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto. E faze a expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar. E o resto do sangue derramou a bacia do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram sangue, e ele espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Amém. Quais são os objetivos deste estudo bíblico nesta manhã? Primeiro, explicar que tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado, mas principalmente o nosso ser. Também mostrar que os animais e vegetais são do Senhor, e compreender que o ser humano é do Senhor. A teologia do livro de Levítico, e também, principalmente, este capítulo 9, que nós agora acabamos de ler, tinha como objetivo levar o povo de Israel a reconhecer 3 verdades. Então, o livro de Levítico, na sua totalidade, isto é muito bem ressaltado aqui neste capítulo 9, tinha como objetivo levar o povo a reconhecer 3 verdades. A primeira verdade apresentada no livro de Levítico, uma verdade teológica, é que tudo quanto existe foi criado por Deus. Assim como o livro de Gênesis afirma que tudo que existe do universo, tudo que existe na terra, todos os vegetais, todos os animais, todos os seres humanos, tudo que existe foi criado por Deus. É uma verdade teológica ressaltada também aqui no livro de Levítico. Uma outra verdade, um outro objetivo do livro de Levítico é mostrar que, sendo ele, Deus, o Criador de todas as coisas, somente ele deve ser adorado. Isto é mostrado aqui no livro de Levítico. Ora, se ele é o Criador de todas as coisas, somente ele deve ser adorado. Então não podemos adorar nenhum outro Deus, nenhum outro falso Deus, nenhum Deus feito de barro, de pedra. O único que deve ser adorado é aquele que criou os céus e a terra.
E a terceira verdade apresentada aqui, neste capítulo e também neste livro, é que tudo quanto há deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro. Então, repetindo, tudo quanto existe neste mundo e no universo foi criado por Deus. Segunda verdade, sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele, o Todo-Poderoso, é que deve ser adorado. E a última verdade é que tudo quanto há deve ser consagrado a Deus e ao Deus único e verdadeiro. E também este livro nos mostra se o povo de Israel observassem estes princípios, estas verdades que nós mencionamos aqui, eles se livrariam do pecado da idolatria. E se eles seguissem e praticassem estas verdades, eles se afastariam do pecado e das abominações do povo de Canaã, que eram os habitantes da terra que eles iriam conquistar, que foi prometida para o Senhor. A nossa lição, ela é apresentada aqui em 3 tópicos. O primeiro tópico é a terra é do Senhor. O segundo tópico, os animais e os vegetais são do Senhor. E o terceiro tópico, o ser humano é do Senhor. Vamos então para o primeiro tópico. A terra é do Senhor. Então, aqui está expondo que Deus é o Criador dos céus e da terra, e que os israelitas tinham que se consagrar e consagrarem também tudo ao Senhor, e que nenhum ídolo deveria ser adorado. E também nos ensina aqui, neste primeiro tópico, que Deus é o libertador de Israel. Aprendemos também isso no livro de Levítico, que o Senhor tirou o seu povo do Egito, escolheu uma nação para ele testificar ao mundo a mensagem de salvação. Este povo foi o povo de Israel, e que o Senhor o libertou da escravidão do Egito, e eles seriam conduzidos a uma terra, a terra de Canaã. Então este livro, ele ensina aos filhos de Israel que Deus é o libertador de seu povo. Por esse motivo, nenhum israelita poderia comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Preste bem atenção. Está nos ensinando que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele também é o libertador do povo de Israel, como Jesus é o nosso libertador, que nos libertou do pecado, e nós então nos consagramos a Ele, e no culto levítico, no culto divino, no culto que nós prestamos ao Senhor, nós não podemos comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Isto está exposto lá em Êxodo, capítulo 23, no versículo 15. Eu vou ler apenas a parte final do versículo 15, a parte B, aonde diz: ninguém apareça vazio perante mim. Então, quando nós estamos cultuando ao Senhor, nós não podemos comparecer diante do Senhor
com as mãos vazias. Nós devemos sempre nos apresentar para Ele com o coração aberto, oferecendo para Ele a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa adoração. Então, quando nós vamos à casa do Senhor para adorar, nós então não vamos apenas participar, assistir ao culto. Nós vamos cultuar e então nós não vamos comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Oferecemos a Ele o nosso coração, o nosso culto racional e também, por que não dizer, as nossas ofertas. As ofertas, os dízimos e ofertas voluntárias, não por constrangimento, que nós oferecemos ao Senhor para a manutenção da sua obra, sendo ela voluntária e proporcional à nossa renda, é um motivo, então, de nós estarmos agradecendo a Ele pelas bênçãos recebidas e apresentando, não perante Ele, não com mãos vazias. Então é por isso que nos nossos cultos nós sempre damos a oportunidade das pessoas oferecerem as suas ofertas para a obra do Senhor. E a igreja assume a responsabilidade diante de Deus, primeiramente, e da congregação, de administrar aqueles recursos única e exclusivamente para a obra do Senhor, para a divulgação do Evangelho, e não para a mordomia, para uma vida esplêndida, regalada dos seus pastores. Então, faz parte do culto as ofertas, os dízimos, e então nós nos comparecemos diante do Senhor, principalmente oferecemos o nosso culto racional, a nossa vida e também as nossas ofertas. Isto é bíblico. E também nós aprendemos aqui, neste tópico, que Israel é o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo na nova aliança. Deus habita em nós. O seu Espírito habita no interior de cada crente. E Israel, o povo escolhido por Deus, é o templo de Deus. Então a teologia do livro de Levítico tinha também por objetivo conscientizar Israel que eles tinham uma vocação divina. Logo, toda a nação israelita era e é um templo de adoração ao Senhor. Quando nós olhamos para Israel, no tempo passado e hoje, como nação estabelecida ali no Oriente Médio, a partir de 1948, nós estamos vendo ali uma nação que foi escolhida e a nação em si é um templo de adoração ao Senhor. Isto também significa que o povo hebreu não se limitava a ser uma mera teocracia, mas uma comunidade de adoração ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então, resumindo o tópico 1, a terra foi criada pelo Senhor, por isso pertence a Ele, e nós não podemos comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Será que você tem comparecido diante do Senhor de mãos vazias? O que é que você tem oferecido ao Senhor? A sua obra? Você tem oferecido o seu tempo? As suas energias?
Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Então, que possamos comparecer diante do Senhor desta maneira. O nosso irmão evangelista Cláudio vai então estar falando agora sobre o tópico número 2 e também o tópico número 3. Amém. Esse segundo tópico, ele tem como finalidade, nesta nossa lição, mostrar o que os animais e vegetais são do Senhor. Mostrar que os animais e vegetais são do Senhor. Então, a fauna e a flora são do Senhor, pertencem ao Senhor. Animais e vegetais são do Senhor. E esse subtópico número 1 do tópico 2 fala-nos sobre o Egito, que no Egito os animais eram deuses, eram adorados. E esse livro de Levítico, escrito por Moisés, ele mostra a criatura e a criação como serva do Senhor. A criatura e a criação são servas do Senhor. E em Israel, os animais e os vegetais não eram adorados. Eles serviam para adorar a Deus, o Criador. Os egípcios, eles não faziam distinção entre criatura e o Criador. E também não faziam distinção entre animais limpos e nem animais impuros, pois eles adoravam boi, adoravam crocodilo, falcão, gato e outros animais. E o apóstolo Paulo, em Romanos, em sua carta à igreja de Roma, Romanos 1:25, ele diz: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram, presta atenção, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Deus, quando ele puniu os egípcios com as 10 pragas, ele mostrou o quanto inúteis são os deuses egípcios, que não tinham poder para parar, né, essas pragas. E Deus enviou as 10 pragas, mostrando o quanto que ele é poderoso e quanto esses deuses egípcios eram falsos. Então, depois falamos aqui, a lição nos explica sobre os animais, o subtópico 2, sobre os animais e a adoração a Deus. Levítico capítulo 1, versos 2, o Senhor falou dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelha. Ao contrário dos egípcios, que em seus cultos adoravam animais, as criaturas, os israelitas adoravam a Deus e ofereciam animais como oferta, como sacrifício ao Senhor Deus. E também os israelitas discerniam entre os animais limpos e impuros, compreendendo que os animais são criaturas de Deus e não são deuses. O salmista, no Salmo 104, versos 14, ele diz: ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem,
para que tire da terra o alimento. Deus é criador, certo? E o subtópico 3 do tópico 2, ele fala sobre os vegetais e a adoração a Deus. Os vegetais e a adoração a Deus. Algumas culturas, nações antigas pagãs, exemplos cananeus, conforme numa ocasião que os judeus estavam se apostatando, em 1 Reis, capítulo 14, versículo 23, está falando sobre que eles edificam altar, estátuas e imagens do bosque sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Eles idolatravam e adoravam a natureza, conforme panteístas, né? E a lei mosaica, ela preconiza a preservação e o uso correto da flora, da vegetação e das florestas, da natureza criada por Deus. Então, em Israel, os frutos da terra eram usados como ofertas para adorarem a Deus. Conforme Levítico 23:10, trareis um molho das primícias da vossa cega ao Senhor. Então, os animais e os vegetais, eles foram criados pelo Senhor e pertencem ao Senhor. Agora, o tópico 3 desta nossa lição tem por objetivo compreender que o ser humano é do Senhor. E a teologia de Levítico, ela enfatiza a sacralidade, a santidade da vida humana, como imagem e semelhança de Deus. Tanto que Deus, ele proíbe o sacrifício humano, que eram praticados pelas nações vizinhas de Israel, como os cananeus praticavam. E o verdadeiro sacrifício que Deus requer de nós é um coração humilde e contrito, conforme o profeta Isaías, no capítulo 57, no versículo 15, ele escreve dizendo: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos, né? Então, esse é o verdadeiro sacrifício que Deus requer de nós. Um coração humilde, um coração contrito, certo? E então, o ser humano, ele é a imagem de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus no caráter, na ética espiritual e na ética moral. E a lei mosaica, ela contém vários dispositivos com o objetivo de levar o ser humano como a obra-prima das mãos divinas. Ela tem como objetivo de, no caso do Antigo Testamento, era levar Israel, ou um estrangeiro que estivesse junto com Israel, como uma obra-prima das mãos divinas, visando com que esse povo cuidasse não somente do corpo exterior, como do corpo interior, conforme Levítico capítulo 20, verso 7. Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E nem marcas e tatuagem eram admitidos no corpo
pelo povo israelitas. Eles não se marcavam e nem se tatuavam. Conforme Levítico capítulo 19, versículo 28, que a parte B diz: nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Somente buscando o que a excelência divina em toda a sua maneira de ser, existir e pensar, que Israel conseguiria agradar a Deus. Então a vida humana, ela é sagrada. Agora no tópico 2, subtópico 2, Israel, ele foi ensinado a ler e a escrever através do Torá, o hebraico. E desde pequenos, eles eram ensinados a ver a vida humana como sagrada e em hipótese alguma, consagrar sua descendência, seus filhos, aos ídolos. E o subtópico 2 fala-nos sobre os animais e a adoração a Deus. Levítico 1, versos 2, está escrito: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelhas. Então, ao contrário dos egípcios, que em seus cultos adoravam a criatura, animais, os israelitas adoravam a Deus, oferecendo animais como oferta, como sacrifício ao Senhor vosso Deus. E também eles discerniam entre os animais limpos e impuros, compreendendo que os animais são criaturas de Deus e não são deuses. E o salmista, no Salmo 104, versos 14, ele diz: ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Agora vamos para o último subtópico do tópico. Do tópico 3. O tópico 3 é o ser humano. O ser humano é servo e adorador a Deus, né? O ser humano é do Senhor. É o tópico 3, subtópico 3. O ser humano é servo e adorador a Deus. O ser humano é do Senhor. E Israel, com essa consciência, dedicava-se totalmente ao serviço divino, oferecendo-lhe sacrifícios, celebrando seus grandes feitos e bendizendo seu nome. O sacrifício pacífico, o subtópico 4 agora. Levar Israel a servir voluntariamente e amorosamente a Deus é a intenção e o objetivo teológico do livro de Levítico. Conforme o Salmo 100, versos 2, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Então, com sacrifícios pacíficos, Israel mostrava a sua gratidão ao Senhor e mostrava que aprendera os ensinamentos contidos no livro de Levítico, conforme Levítico 7, do 11 ao 17. Hoje, a igreja é exortada a oferecer a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por mediação do Espírito Santo, sacrifícios de louvores, conforme Hebreus capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, finalizando, os seres humanos foram criados por Deus e pertencem a ele. E a essência, o princípio eterno da teologia de Levítico continua valendo até os dias de hoje. O Deus que exortou Israel à santidade requer, de igual modo, a nossa santidade.
E para finalizar, conforme Romanos 12, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém. Então, estamos terminando aqui o nosso estudo e podemos concluir dizendo que a essência... Estamos concluindo e podemos então afirmar que a essência do culto levítico continua válida ainda hoje. Que nós somos o templo do Espírito Santo e, como tais, somos intimados a andar em novidade de vida e devemos consagrar tudo ao Senhor, a começar por nós mesmos. E também observamos que no culto divino enfatizava a santificação do povo de Israel, conforme lemos lá em Levítico capítulo 19, versículo 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Aqui está a essência do culto levítico: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E esta mesma recomendação nós encontramos agora na nova aliança, aonde nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo dizendo: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, também ressalta que a essência do culto divino é a consagração pessoal e a santificação de todo o nosso ser. Diz o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos então aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo ou a nossa partida para a eternidade, tendo este princípio que valeu para o culto levítico e vale para nós: manter-se irrepreensíveis, tanto no espírito como na alma e no corpo, aguardando o nosso encontro com Deus. Amém.